Pessoal, está sendo veiculada uma informação sobre um jornalista, o Paulo Figueiredo, que é muito preocupante. Mostra que tempos sombrios pairam sobre o Brasil. Olha só, a matéria é essa aqui, matéria do Diário do Centro do Mundo, um jornal de extrema esquerda. Ele diz o seguinte: ex-Jovem Pan, jornalista, o Paulo Figueiredo atuou em campanha de desinformação golpista. É o que diz a Polícia Federal. Essa matéria aqui já é de alguns dias atrás, mas pessoas pediram para que eu comentasse sobre o caso. A Polícia Federal descobriu que Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, ex-Jovem Pan, atuou em uma campanha de propagação de desinformação golpista e antidemocrática. Segundo as investigações da corporação, diálogos encontrados no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, têm indício de que ele recebia informações de um núcleo de militares do governo. Vamos lá, a gente precisa analisar esse ponto aqui com muita, mas muita cautela mesmo. Até porque é praxe. E isso a gente viu há poucos dias numa matéria da Globo, onde o ministro das Comunicações do Lula pediu que o pessoal da Globo focasse as suas matérias na delação do Mauro Cid e não se preocupasse em anunciar alguns problemas ali com as emendas secretas do governo Lula. Lembra disso? Pois é. O que eu estou querendo mostrar para vocês? É praxe. É comum canais abertos entre jornalistas e o governo. Isso acontece com o governo de direita e isso acontece com governos de esquerda. E você criminalizar essa situação, dizendo que porque uma informação foi recebida de um jornalista através de um governo de esquerda e falar que ele faz parte de um núcleo por ter recebido informações e divulgar informações, pode caracterizar aqui um atentado grave à liberdade de imprensa. E os mesmos jornalistas que aplaudem isso hoje, da esquerda, amanhã podem ser os próximos alvos dessa fila. Então está na hora de tomar muito cuidado. Eu, sinceramente, eu tenho muita preocupação com essa matéria da forma que eu vi. Isso aqui pode se tornar uma bomba e, enfim, é um atentado até contra a liberdade de imprensa se ficar caracterizado que Paulo Figueiredo só recebia as informações do governo e repassava, assim como hoje a gente vê acontecer, inclusive, dentro do próprio governo Lula, onde ele repassa informações o tempo todo para a Globo, entre outras aí, é o próprio Diário do Centro do Mundo. Então, assim, muito preocupante esse tipo de notícia aqui, e isso pode, sim, ser uma grande violação à própria liberdade de imprensa. Outra matéria que também eu trago de um site de extrema esquerda para vocês, que é a Carta Capital, e é para fazer uma reflexão. Olha só, o Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, pediu uma investigação sobre irregularidades nas compras de filé mignon pelas Forças Armadas. O órgão identificou a existência de 2 fornecedores com preços diferentes a vencerem o mesmo pregão da Força Aérea Brasileira. Então aqui a denúncia é de uma possível irregularidade numa licitação para compra de filé mignon. É lógico que tem que ser apurado, não é a primeira denúncia de abusos das Forças Armadas em licitações. Tem uma outra denúncia que argumenta que jovens de 18 e 22 anos eram donos de uma empresa que é caracterizada como laranja, milionária, de compras também para itens para as Forças Armadas. Mas o que é o ponto que eu quero discutir com vocês? O fato da investigação do Ministério Público Federal. Porque hoje mesmo, aconteceu hoje, num pleno domingo, um coronel do Exército Brasileiro, até mostrei para vocês, dos Kid Pretos, né? Ou seja, da alta elite do Exército Brasileiro, esse coronel, ele foi preso pela Polícia Federal e entregue aos militares. Com isso, fez-se um levantamento de muitas pessoas. Olha, o Ministério Público Federal está investigando aí compra de filé mignon, mas não deveria estar o Ministério Público Militar, o Ministério Público Militar averiguando esse caso da prisão. Não seria o Ministério Público Militar que deveria estar avaliando as questões dos militares que supostamente estão envolvidos aí no caso que eles dizem do golpe do Bolsonaro? Pois é, a gente precisa entender alguns pontos. O que a Constituição Federal fala sobre este caso? Vamos lá.
Primeiro ponto que nós precisamos saber é que o artigo 124 da Constituição Federal diz o seguinte: a justiça militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Até o presente momento, os crimes cometidos por militares e pessoas que cometeram esses crimes com militares no exercício da sua função eram remetidos à Polícia Federal, à Polícia Militar, era o Ministério Público Militar que investigaria estes casos. A Lei 8.457 também trata do tema, que organiza a Justiça Militar da União, regula o funcionamento de seus serviços. Ali, no artigo 6º, inciso A, diz o seguinte: compete ao Superior Tribunal Militar processar e julgar originariamente os oficiais generais das Forças Armadas pelos crimes militares definidos em lei. Qual foi sempre o posicionamento da Justiça no sentido de julgar militares? É que militares que cometeram crimes no exercício de sua função eram julgados pela Justiça Militar. Até que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, resolveu abrir um entendimento diferente para trazer para si o julgamento de tais militares. Essa matéria aqui é do Conjur, um site jurídico muito sério, que diz o seguinte: Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, decide que cabe ao STF julgar militares por 8 de janeiro e abre investigação. Segundo o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que mudou o posicionamento que existia até então, a Justiça Militar não julga crimes cometidos por militares, mas crimes militares. Assim, é de competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar os envolvidos em atos do 8 de janeiro, independentemente de serem civis ou integrantes das Forças Armadas. Com base nesse entendimento, que passou a valer desde então, o ministro Alexandre de Moraes do STF autorizou a Polícia Federal a abrir uma investigação para apuração de autoria e materialidade de eventuais crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas e polícias militares relacionados aos atentados contra a democracia que culminaram com os atos criminosos e terroristas do dia 8 de janeiro de 2023. A decisão foi dada no dia 27/2 ainda do ano passado. Tá, o que eu quero mostrar para vocês aqui? É que há ainda muito a se apurar. Porque, vamos lá, se comandantes, se generais de alta patente estão sendo investigados nesse caso, não deveria o Ministério Público Militar iniciar também uma investigação dos comandantes da época, dos grandes comandantes de alta patente da época? Porque se esses militares estavam cometendo crimes, esses crimes não estavam sendo cometidos debaixo dos seus nariz, do seu nariz. Então, assim, isso pode chegar até os grandes comandantes da época do Bolsonaro? Ao que parece que não. Quem vai definir tudo aqui é só a esfera civil. É só a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, que tem a competência para julgar tudo isso. Vamos lá. Esses militares, por exemplo, esse comandante também, esse coronel que foi preso, o foro é do Supremo Tribunal Federal ou o foro deveria ser de um juiz federal? Porque o crime é federal. Tá? Atentado, golpe, é crime federal. Isso nunca foi competência originária e inicial do Supremo Tribunal Federal. O que vocês precisam entender é que, salvo raríssimas exceções previstas pela própria Corte, pela própria Constituição, a Corte, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, é uma corte constitucional e não uma corte penal. Então, somente aquelas pessoas que têm o foro privilegiado previsto na Constituição deveriam ser julgadas. Então, ninguém do 8 de janeiro deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro não deveria ser julgado, assim como esses coronéis
essas pessoas que fazem parte não deveriam estar na prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Só que em uma fala, até propotente, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal Federal falou: quem define o que é competência do Supremo Tribunal Federal é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a competência deles é universal. Mas isso não existe na Constituição. Eis o ponto aqui de interrogação, e aqui eu estou falando como jurista sobre esse verdadeiro tribunal de exceção. Essa forma de exasperar, ou melhor, criar algo que a lei não diz. E aí, cada dia, a situação fica mais tensa e mais grave no ordenamento jurídico brasileiro. Enfim, muito tenso tudo isso. Abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial, até às 9 horas da noite.